Então, a gente não exige maturidade ainda de uma pessoa que está aprendendo. Tá? Então, essa pessoa, a pessoa imatura, como que ela vai lidar com o pecado? Ela vai lutar com o pecado. Então, a pessoa imatura está lutando. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, ela não vai resistir. Entendeu? Mas ela vai continuar lutando. Ela vai pecar, ela vai errar, mas ela não resiste, mas ela se arrepende e continua de novo. Então ela está num processo. Ela se levanta e continua. Então quando nós olhamos para uma pessoa que é nova, convertida, que ela tem um pouco tempo de caminhada na fé, a gente deve entender que ela vai errar bastante, ela vai ter essas atitudes que nós estamos falando, às vezes, de uma pessoa que é não crente, uma pessoa que não acredita, de uma pessoa que ainda não foi redimida, mas porque ela está num processo. Agora a gente não pode aceitar a atitude de uma pessoa que deveria, ou de uma pessoa madura, que tem atitudes de um cristão imaturo. Então, como que a gente vai identificar um cristão maduro? Aquele que já tem uma força suficiente para resistir ao pecado. Então, existe até algumas atitudes que um cristão maduro não vai ter. Quando o cristão já é maduro, ele já tem o fruto do Espírito Santo. Então é uma pessoa mansa, é uma pessoa que cuida na hora de falar com as pessoas, fala com educação, fala com amor. A pessoa que tem atitudes de um cristão, aquelas atitudes de Cristo, é uma pessoa madura. Então, nós precisamos fazer essa distinção. O imaturo já foi redimido? Aceitou Jesus? Foi, é a mesma coisa. Aqui nós somos iguais nesse sentido. Só que nós somos diferentes nas nossas atitudes. Aqui também, essas duas pessoas, elas não foram redimidas, não aceitaram Jesus ainda. Elas estão à mercê do pecado. Mas elas terão atitudes diferentes. O crente aqui, ele terá uma certa bondade ainda na sua forma de falar ou agir, muitas vezes, não todas as vezes, porque ele está ainda tentando evitar o pecado. Mas aqui já o ímpio é uma pessoa extremamente maldosa. Então nós precisamos entender isso. No relacionamento que nós vamos ter com as pessoas, se às vezes as pessoas fazem parte da nossa comunidade, nós não temos como evitar. Tanto assim que a Bíblia orienta que a gente deve se afastar de pessoas, por exemplo, principalmente os ímpios. Pessoas que blasfemam contra o nome do Senhor, pessoas que não querem, são os escarnecedores, a Bíblia chama. Lá em Salmos, já no Salmos 1, acho que no começo ali, que diz assim, olha, bem-aventurado os que não se assentam na roda dos escarnecedores, que não andam no caminho dos pecadores. Então, essas pessoas, elas não devem estar dentro do nosso círculo de convivência. Tem que ler lá, não precisa. Não, é só onde que está. Salmo... É Salmos 1. 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só. Então, o que a Bíblia nos orienta? A se afastar desse tipo de pessoa. Mas, como nós estamos falando, muitas vezes não é possível. Você tem que conviver com essas pessoas lá na escola, no trabalho, e até às vezes na sua própria família. Pessoas que são assim. E aí você tem que saber lidar com elas. Você tem que saber lidar com elas. Entender que ela é diferente de você. Você já foi redimido. Transformado. A pessoa ainda não. Então a gente não pode esperar atitudes de uma pessoa que não foi redimida igual à sua. A gente só tem que aprender como a tratar essa pessoa, como lidar com essa pessoa aí. Certo? A gente vai encerrar essa aula nesse ponto aqui e na aula que vem a gente já vai dar a sequência, senão vai ficar muito tempo essa aula. A gente vai falar sobre... A gente vai dar sequência falando sobre o gênero, né? Mas só para encerrar ainda, tem um outro tipo de pessoa aqui que ela pode ser
crente e pode não ser crente, mas ela vai ser criminoso. E é importante frisar isso aqui, que um criminoso, ele pode ser um crente. Ele não é redimido, mas ele pode ser um crente, alguém que acredita em Deus. Ele pode ser alguém totalmente... Às vezes ele tentou evitar o pecado, não conseguiu, não resistiu, foi seduzido pelo pecado e se entregou ao pecado. E se tornou lá um criminoso. E o criminoso, sabe onde que é o lugar do criminoso? Hã? Onde que é o lugar do criminoso, Luísa? Hã? Na cadeia. Na cadeia. É isso que nós temos que entender. Um criminoso, ele não pode estar no nosso meio. Como que a gente lida com um criminoso? Como é que a gente lida? Denunciando. Entregando às autoridades. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo. Eu acho que em 2... Não. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 4. Olha qual que é a recomendação de Paulo a respeito disso. Então, gente, o criminoso, ele não pode viver em sociedade. Ele cometeu o crime, né, ele vive essa prática de crime, ele precisa estar na cadeia. A Bíblia nos orienta a gente visitar aqueles que estão presos, para pregar a palavra de Deus. Isso é a única coisa que a gente pode fazer, para que Deus transforme a vida de um criminoso. Mas tem que pregar aonde para ele? Na cadeia. Né? Então ele não pode viver em sociedade. Então se a gente identificar alguém que cometeu qualquer tipo de crime, e a gente tem que saber o que é crime, né? E quem determina o que é crime é o próprio Estado, e aí a gente precisa denunciar, porque lugar de criminoso é na cadeia. Pode ler. Romanos 13, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aqui está falando do Estado, tá? Que o Estado, a lei, né, ela serve para manter aqueles que cometem a maldade. Ele que está falando criminoso, que a Bíblia essa palavra não existe na Bíblia, criminoso, mas ela vai trazer essa questão das pessoas que fazem a maldade, que cometem a maldade, são os criminosos, tá? Então, aqui a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O que diferencia as pessoas uma da outra? Todos nós somos pecadores, somos iguais nisso, né? Então ninguém é diferente nesse sentido. Se alguém diz que não tem pecado, já está em pecado porque está mentindo, né? Mas existem essas diferenças aí para a gente entender como lidar com essas pessoas, tá? É isso, essa aula vamos falar só sobre isso, e daí nós se vemos aí na próxima aula.